Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química. E nessa aula estaremos falando um pouco sobre a hipótese de Dalton. Lembrando que Dalton foi um cientista muito importante para a Química porque ele foi o primeiro cientista a criar o primeiro modelo atômico da história. É claro que o modelo atômico de Dalton sofreu algumas alterações. Nós vamos ver isso lá quando nós estivermos estudando modelos atômicos. Nós vamos estudar o modelo atômico de Dalton, tá certo? Porém, mesmo Dalton cometendo alguns equívocos, alguns erros, mas ele foi de fundamental importância, o modelo dele foi de fundamental importância porque foi o pontapé inicial para se chegar hoje ao modelo atômico atual, tá certo? Então, por volta aí do ano 1808, Dalton vai dizer que todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas átomos, tá certo? Então essa foi a hipótese de Dalton. Seja qual for o tipo de matéria, qualquer tipo de matéria é formado por essas partículas indivisíveis para ele. Hoje nós sabemos que o átomo é divisível, porém na época de Dalton, o átomo para ele era indivisível, tá certo? Então ele disse que toda matéria é formada por átomos, que são partículas indivisíveis, tá certo? Essa é a hipótese de Dalton. E nós vamos agora pegar essa hipótese de Dalton e aplicar nas leis de Lavoisier e Proust, tá certo? Porque Dalton disse que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, tá certo? Então, voltando aqui para a lei de Lavoisier e de Proust, que foi o assunto da nossa última aula, então nós falamos bastante sobre a lei de Lavoisier e a lei de Proust, exemplificamos, tá certo? E agora vamos aplicar a hipótese de Dalton dentro dessas duas leis. Então a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, nós aprendemos que em uma reação química, se for feita em um recipiente fechado, seja qual for o tipo de transformação, a massa não vai se alterar. A massa dos reagentes será igual à massa dos produtos, tá certo? Então aqui nós temos o nosso exemplo. C, que é carbono, reagindo com O2, que é o gás oxigênio, produzindo CO2. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse átomo que Dalton criou, certo? Essa esfera. Então Dalton disse que o átomo era uma esfera, tá certo? Uma esfera maciça e indivisível. E vamos substituir aqui as letras que estão representando aqui os átomos por essa esfera de Dalton, tá certo? Então aqui nós temos um carbono. Então o carbono representa, que a letra C representa o átomo de carbono. Porém eu vou substituir a letra C pelo átomo de carbono, usando essa esfera que Dalton criou, tá certo? Então tá aqui, ó, tá aqui essa esfera que representa o átomo de carbono, tá certo? Reagindo com gás oxigênio. Aqui nós temos O2, que é 2 átomos de oxigênio, tá certo? Então eu vou pegar aqui a letra O, vou substituir por 2 esferas. Por que 2 esferas? Porque nós temos aqui 2 átomos de oxigênio. Então são 2 esferas. Eu coloquei aqui na cor azul para diferenciar aqui do carbono. Então aqui são 2 átomos, 2 esferas, tá certo? Então um átomo de carbono reage com 2 átomos de oxigênio, que é o gás oxigênio, produzindo gás carbônico, que é o CO2. Então aqui na fórmula nós temos um C, tá certo? Que é esse C aqui, a esfera pintada na cor preta, que é a mesma aqui, tá certo? E 2 oxigênios, que são esses 2 oxigênios aqui da reação, tá certo? Então observe que essas mesmas esferas que estão aqui nos reagentes são as mesmas esferas que estão nos produtos, tá certo? Então houve aqui uma reação, então essa substância se juntou com essa para produzir essa. Porém o que está em jogo aqui são aqui os átomos, que Dalton criou. Certo? Nós aqui estamos utilizando as esferas. Então aqui, ó, um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio, produzindo aqui o gás carbônico, que é um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio, tá certo? Então aqui, observe que se for analisar aqui de acordo com a lei de Lavoisier, houve a conservação da massa, porque aqui nos reagentes nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, tá certo? Lá nos produtos nós temos um átomo de carbono, que é essa esfera aqui do meio, pintada, e 2 átomos de oxigênio, que são as 2 esferas aqui das extremidades, na cor azul, tá certo? Então, se a quantidade de esfera ou de átomos
é a mesma, então a massa também é a mesma. Então houve aqui a conservação da massa, tá certo? Agora vamos aplicar esse modelo, né, de esfera, considerando o átomo como uma esfera, na lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Nós aprendemos o que lá na lei de Proust? Que uma substância composta é formada por substâncias mais simples, sempre na mesma proporção. Ou seja, quando nós alteramos o valor de uma substância, nós temos que alterar o valor da outra substância na mesma proporção, tá certo? Então vamos pegar aqui o mesmo exemplo que nós olhamos aqui em cima. Está aqui um carbono reagindo com O2, que é o gás oxigênio, produzindo CO2, que é o gás carbônico. Agora vamos usar as esferas de Dalton, tá certo? Então, se aqui tem um carbono, vai ser uma única esfera, tá? Aqui a esfera representando o carbono. Reagindo com... Aqui nós vamos colocar duas esferas representando dois oxigênios, porque aqui é dois oxigênios, O2. Então, tá aqui duas esferas na cor azul, tá certo? Produzindo gás carbônico, que é CO2. Então, aqui nós temos a esfera da cor preta, que é o carbono, tá aqui no meio, e as duas esferas na cor azul, que são os dois átomos de oxigênio, tá certo? Então, observe que o carbono reagiu com dois oxigênios, produzindo o CO2. Então, as mesmas esferas que estão aqui nos reagentes são as que estão lá nos produtos, tá certo? Agora, observe aqui uma coisa. Como nós estamos falando aqui da lei das proporções constantes, a gente tem que alterar o valor das substâncias na mesma proporção, nós vamos aqui aumentar o valor de C. Então, se eu vou aumentar o valor de C, eu vou ter que aumentar o valor de oxigênio e o valor de CO2 também vai ser alterado, aumentado, tá certo? Então, observa aqui, eu vou colocar agora duas esferas, dois carbonos, era um carbono só tinha uma esfera pintada, agora vamos dobrar duas esferas, são dois carbonos, tá certo? Então, se eu dobrei aqui o valor de carbono, eu vou dobrar o valor do oxigênio. Eram duas esferas, agora eu vou colocar quatro esferas, tá certo? Então, dobrei o valor de carbono, era uma esfera, foi para duas. Vou dobrar o valor de oxigênio, eram duas esferas, foram para quatro esferas, tá certo? E o resultado dos produtos. Aqui, no primeiro experimento, eram duas esferas representando dois átomos de oxigênio e uma esfera representando carbono, tá certo? Como aqui nós dobramos o valor das substâncias nos reagentes, aqui o resultado também vai ser o dobro, vai ser dobrado. Então aqui eu vou ter, duas esferas pintadas, que são os dois átomos de oxigênio, tá aqui, e quatro esferas na cor azul, que são essas quatro esferas representando os quatro átomos de oxigênio, tá certo? Então observe que o resultado também deu dobrado. Então, observe, dobramos o valor de C, dobramos o valor de oxigênio, está aqui, tá certo? Dobramos. E dobramos também o valor de CO2, tá certo? Era um conjuntinho desse, agora tem dois, tá certo? Então, observe que nós aumentamos aqui na mesma proporção. Dobrou o valor de um, dobrou o valor do outro, o resultado vai ter o valor dobrado também. A diferença aqui é que nós estamos usando agora o modelo de esferas, aplicando o modelo atômico de Dalton. Dalton disse que o átomo era uma esfera indivisível, tá certo? Pronto, pessoal, chegamos aqui à conclusão dessa videoaula. Aí na próxima videoaula estaremos trabalhando com substâncias simples e compostas, tá certo? Então até a próxima, um forte abraço a todos, Deus abençoe.